E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar continuação à aula dos amplificadores operacionais e a gente vai falar sobre o amplificador operacional ideal. Para isso a gente vai começar desenhando um modelo para ele e depois vamos chegar às conclusões de como é que funciona esse modelo aí. Então olha só, aqui a gente tem um princípio aqui do nosso modelo que eu vou ir complementando conforme eu explico. Então, esse aqui vai ser aquele nosso terminal negativo lá, que eu vou chamar de V-. Esse outro aqui vai ser o nosso terminal positivo, ou não inversor, que eu vou chamar de V+. Onde é que está o nosso amplificador operacional aqui? Ele vai estar aqui, ó. Tudo isso aqui é como se fosse aquele nosso triângulozinho com mais ou menos e a saída, no qual esses aqui são as entradas lá. Então esse aqui é o nosso amplificador. Aqui a gente vai ter aquela saída VO e a gente tem as alimentações que eu tirei aqui desse modelo, que é um modelo bem básico. Então, olha só, o modelo do amplificador operacional, na verdade, é muito simples. Ó, a gente tem aqui as duas entradas e aqui a gente tem uma fonte dependente. Como é que vai se comportar essa fonte dependente? Ela vai ter a seguinte característica, essa fonte vai ser A vezes V+, menos V-, como a gente já viu, lembra que a saída V0 era sempre A vezes V+, menos V-. Lembrando que isso aqui na região linear. Ou seja, quando isso aqui tá entre mais ou menos o VCC lá. Então, algumas características a gente pode concluir a partir desse modelo. Olha só. O que vai acontecer? Primeira coisa, o que tu tem que notar? Isso aqui, ó. Percebe que essa corrente e essa corrente aqui são as duas nulas, porque é um circuito aberto aqui. Esse circuito aberto vai nos fornecer algumas das características do amplificador operacional ideal. Tem que lembrar que é o ideal, olha só. Então, I+ é igual a I-, que é igual a zero. Essa é uma delas. Outra característica que a gente pode chegar aí é que a resistência de entrada do amplificador operacional, ou Rin, é muito grande, ou seja, ela tende ao infinito. Por isso que existe um circuito aberto aqui entre esses dois terminais. Além disso, ó, nota que essa corrente aqui, que a gente vai chamar de I0, ela não tem restrição, ou seja, a gente não tem nenhuma resistência associada a essa fonte aqui. Portanto, a resistência de saída do amplificador, ou Rout, ela tende a zero, ela é nula, ela é um fio. Além disso, uma das características que a gente vai estabelecer para esse amplificador operacional ser ideal é a seguinte: esse nosso ganho A aqui, ele vai ser infinito. A gente já vai ver o que isso aí vai implicar. Pode parecer meio estranho isso aí agora. Então o A também é infinito, tende ao infinito. Além disso, algumas outras características que não dá para tu perceber aqui no desenho são, por exemplo, que o amplificador não vai alterar o seu estado por causa da temperatura, ele não sofre interferência térmica, ele não tem ruído, ou seja, a saída aqui só depende diretamente do que tiver aqui nessas duas entradas. E o offset dele, quando essas duas entradas são nulas, é zero. Ou seja, se tu ligar essas duas entradas aqui no terra, a saída V0 é zero. Ela não tem nenhum valor DC aí. Então esse é o modelo do nosso amplificador operacional ideal. E daí vem uma pergunta. E agora? Como é que a gente vai fazer para analisar circuitos aí? O mais estranho que a gente pode achar, depois de ter olhado esse modelo, é a característica do A. Por quê? Porque se o A é infinito, então se V+ for diferente de V-, isso aqui é diferente de zero, portanto, esse valor aqui fica muito grande ou muito pequeno, dependendo se essa diferença for positiva ou negativa. Isso pode parecer estranho, tu pode pensar que o amplificador nunca vai estar atuando na zona linear, por exemplo. Mas, na verdade, vai ser esse princípio que a gente vai usar para chegar em duas equações bastante importantes aí dos nossos amplificadores. Então, respondendo essa pergunta, olha só o que a gente vai fazer. Lembra que a saída VO ela era igual a A, que multiplica V+, menos V-.
Ok, mas agora a gente vai escrever isso aí de outro jeito. Se tu escrever isso aqui assim, ó, V mais menos V menos igual a VO sobre A, o que acontece agora? Se a gente tender esse A ao infinito, quanto maior A, menor é essa parcela aqui. E o que acontece? No limite A infinito, isso aqui vai para zero. E a gente chega na principal conclusão aí que a gente vai ter e que vai ser a nossa equação base para analisar circuitos com amplificadores operacionais, que é a seguinte, ó. V mais igual a V menos. Como é que tu pode interpretar isso aí? Tu pode interpretar que existe um curto-circuito virtual. Como assim? Existe uma massa virtual. Por quê? Porque o amplificador operacional, o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai forçar as duas entradas a terem o mesmo valor. E a partir daí que tu vai conseguir analisar os teus circuitos. E essa aqui vai ser a relação mais importante que a gente vai ter aí para analisar circuitos com amplificadores operacionais. Além disso, o que vai ser muito importante é a outra característica que a gente viu, que é essa aqui. E mais igual a zero e menos também igual a zero. Isso aqui, essas duas equações, esse conjunto aqui, essas três na verdade, elas vão fazer com que tu consiga resolver os teus circuitos com amplificadores operacionais ideais. O que vai acontecer? Normalmente, principalmente agora, no início, a gente vai ter uma configuração que a gente chama de realimentação negativa. Isso significa que a gente vai pegar esse ponto aqui do circuito e a gente vai ligar com esse ponto aqui do circuito. E isso aí vai causar um efeito bastante interessante que a gente vai discutir na próxima aula, que vai ser quando a gente vai começar a analisar circuitos e a gente vai ver o primeiro circuito básico com amplificador operacional ideal, que é o circuito amplificador inversor de fase aí. Então, era isso por essa aula, espero que tenham entendido esse modelo aqui. Nas próximas aulas a gente vai começar a realmente analisar esses circuitos com amplificadores operacionais. Até lá!